desenvolvimento sustentável já faz um tempo, certo? Mas essa ideia, digamos, da interdisciplinaridade que a gente aqui na UFABC preza tanto, né? O Olímpio é um pioneiro, certo? Porque, em realidade, ele foi trabalhar com desenvolvimento sustentável, tá? Economia, tá? Mas a profissão dele é jornalismo, certo? Então, se tem assim dramas vocacionais, o cara fez jornalismo e foi parar em desenvolvimento. Então, eu queria te perguntar isso, Olímpio, como foi a tua trajetória? Como você acabou se interessando nessas questões de desenvolvimento sustentável, chegando por uma porta tão lateral no assunto? Obrigado, Ramon. Obrigado pelo convite para estar aqui. Boa tarde para todo mundo. Obrigado pela presença de vocês. Se alguém não me escutar aí atrás, por favor, dá um sinal, tá bom? Aí eu falo mais alto ou fico em pé, né? Eu acho que a minha entrada nesse tema veio pela observação que eu fazia ainda, acho que antes mesmo de chegar na universidade, quando fazia uma das coisas que eu mais gosto de fazer, que é viagens para o meio da natureza, né? E naquela época, indo tanto para o interior do estado de São Paulo, eu sou daqui de São Paulo, como talvez principalmente para o litoral, eu comecei a observar os processos de ocupação econômica, né, desses espaços e a destruição causada, né? Fui trabalhar, fui estudar, né, jornalismo e comecei a escrever sobre esses temas, né? Na época a gente nem tinha o conceito de sustentabilidade colocado tão claramente como veio a ser, né, posteriormente. Comecei a trabalhar com isso em 1988 e naquela época eu trabalhava no jornal Folha de São Paulo e depois fui um dos editores da Folha de São Paulo, né? E comecei a trabalhar com essas questões que eu via, principalmente lixo, destruição da Mata Atlântica, Cubatão, que era um grande problema ambiental. Até que um dia passou um dos diretores do jornal por mim e falou assim: vem cá, tem uma reportagem para você fazer na Amazônia, tem um problema com os índios lá, você não quer ir lá? Eu falei: não vou, né? E aí 2 noites depois eu estava dormindo numa aldeia Yanomami, no meio do nada, literalmente no meio da floresta amazônica, né? Com índios que os antropólogos classificam eles como estando no estado neolítico. Não tem escrita, não sabem o que é o Estado Nacional, não tem moeda, não praticam nenhum tipo de comércio, mínimas as trocas, né? Só sabem contar até 3. E aquilo mudou muito minha vida, voltei para São Paulo. Fui conversar com Orlando Vilas Boas, quem não viu o filme lá do Xingu que assista, e o cara me jogou nessa história, né, de pensar a Amazônia, de pensar o Brasil, de pensar desenvolvimento, sustentabilidade e minorias sociais. Então, acabei entrando aí escrevendo sobre isso, né, na Folha de São Paulo, e fui estudar isso depois, né? Falei: olha, o que eu tenho de arcabouço teórico, né, da ciência de comunicação não é suficiente para compreender essa realidade que eu estou observando. Eu gostaria de me aprofundar nisso. Fui depois fazer um mestrado no Centro de Estudos do Desenvolvimento da Universidade do País de Gales, que é o primeiro centro de estudos do desenvolvimento do mundo, no sentido de que eles configuraram uma área acadêmica que se chama desenvolvimento, né? Ou Development Studies, né? Que a gente não tem configurado dessa forma no Brasil, a não ser, por exemplo, na Universidade de Brasília, eles têm o CDS, que é o Centro de Desenvolvimento Sustentável, onde eles procuram fazer um centro acadêmico que reúne essa multidisciplinaridade de pensamento econômico com diversas áreas do conhecimento: sociologia, antropologia, ciência política, geografia, comunicação,
e várias outras que são necessárias para entender a nossa realidade, né? E que é uma dos objetivos da ciência econômica. Depois do mestrado, fui fazer o doutorado em políticas sociais na London School of Economics, que é um dos principais centros acadêmicos, né, do mundo. E é uma universidade que também nasceu ligada à história do desenvolvimento, que eu espero que a gente vá conversar aqui um pouco, de políticas sociais e filantropia privada, né, tudo isso está atrás da London School of Economics. E nesse meio tempo estava trabalhando em várias coisas que eu já vou falar, né? Mas ainda assim eu não estava muito contente. Depois do doutorado eu fui fazer um estudo, que não foi exatamente um pós-doutorado, foi mais uma especialização de pós-doutorado. Aí eu fui para os Estados Unidos, na Universidade do Colorado, estudar conflitos relacionados a meio ambiente e sustentabilidade. Por que conflitos? Porque desde o início eu estava vendo conflito pela ocupação da Mata Atlântica, do litoral paulista. Quando eu estive com os índios era uma cena de guerra, literalmente, né? Eu presenciei uma cena de um genocídio, né? De 80 índios mortos numa aldeia, uma cena de guerra, né? E ao longo de todo o trabalho presenciando, né, o fato de que a promoção do desenvolvimento, e talvez em particular o desenvolvimento que se qualifica como sustentabilidade, é extremamente conflituoso. Mas existe aí então um elo perdido que é, tá bom, como é que nós compreendemos esses processos conflituosos ligados ao desenvolvimento e sustentabilidade? Bom, aí na carreira acadêmica, saí do jornalismo, trabalhei principalmente com políticas públicas, na Câmara dos Deputados, no Ministério do Meio Ambiente, organizações internacionais, né, principalmente como consultor, né, e muitos anos como professor, né, sempre ligado a essa área de meio ambiente, cooperação internacional, desenvolvimento, sustentabilidade, né, nas áreas de economia e relações internacionais, sempre com foco em políticas públicas. Trabalhei então na Universidade Federal do Paraná e na Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais, né? E como consultor tenho trabalhado em vários projetos da área de meio ambiente, principalmente ligados a minorias sociais, ou seja, projetos de sustentabilidade de base comunitária, né? Que é o uso dos recursos naturais associado com interesses de redução da pobreza e promoção de igualdade social. Recentemente estava trabalhando com a defesa dos direitos das mulheres quebradeiras de coco-babaçu, no interior do Maranhão, as áreas mais pobres do Brasil. Ajudei vários órgãos de meio ambiente em projetos, né, de conservação ambiental, e a última coisa que eu fiz foi ajudar o governo brasileiro, por meio do Ministério do Meio Ambiente, na preparação da Rio+20. Então eu fui contratado para dialogar com a iniciativa privada brasileira e produzir um documento de suporte às negociações da Rio+20, com sugestão de políticas públicas a serem implementadas após a conferência, né? Quando chegou a conferência eu estava só passeando lá, o trabalho foi antes, tá? Eu peguei o documento e é isso, né? Então, a minha entrada aí no tema de desenvolvimento e sustentabilidade já tem 24 anos, já trabalhei praticamente todo o território brasileiro com isso, né, em alguns outros países, e tenho bastante experiência prática ligada a diversas entradas teóricas que ajudam a compreender, tá, o desenvolvimento e a sustentabilidade. Então, isso sou eu, né, uma mistura de várias coisas. Então, quando eu pergunto para você qual é a sua profissão, você fala, você tem a pergunta mais fácil para me fazer, né? Porque além da graduação, né, o que nos dá a profissão é o conjunto de coisas que nós fazemos na vida. Perfeito. Então, eu queria que você se apresentasse e ia fazer isso
bem melhor do que eu podia. É tão complicado que você não podia. Não, por exatamente. Acho que ninguém faria tão bem quanto o próprio, né? Então, mas então, a primeira pergunta que a gente tinha pensado é meio óbvia, digamos, mas acho que o ponto de partida de toda a discussão, certo? Ou seja, a gente sempre tem de um lado a necessidade do país se desenvolver, do país crescer, tá? E a gente sabe que é um país, o planeta, se você quiser, certo? Todos, a gente tem a questão de reduzir a pobreza, tá? Mas isso aí bate com problemas de sustentabilidade, certo? Então a primeira pergunta é isso: como que você consegue combinar crescimento, desenvolvimento econômico e sustentabilidade? Bom, eu acho que seria interessante a gente primeiro falar do conceito de sustentabilidade, né? Perfeito. Que uma das coisas que está claro, por exemplo, no processo da Rio+20, é que nem quem está trabalhando com isso constantemente entende o que é sustentabilidade, né? Boa observação. Então, vamos lá, o conceito ele foi colocado, né, de uma maneira mais clara em termos de proposição como política pública para os países durante a Rio92. Mas é um conceito que estava em construção, né? Sustentável qualifica desenvolvimento. Então, na verdade, a gente está falando de estudos de desenvolvimento. E basicamente estamos falando de economia, antes de mais nada, né? De como que os processos de desenvolvimento, de crescimento, fazem uso dos recursos e distribuem a riqueza gerada em sociedades, né, com impactos positivos e negativos, né? Só que ficou claro, principalmente no período da Segunda Guerra Mundial e depois da Segunda Guerra Mundial, que esse processo estava causando inúmeros impactos indesejáveis, negativos, né, nas sociedades por causa de poluições muito desenfreadas. Vocês já assistiram aquele filme Erin Brockovich? Alguns aqui já assistiram. Quem não assistiu pode tirar, que é interessante porque não se passa exatamente na década de 50, acho que é na década de 70, 80 aquele filme, né? Retrata esse período, mas é um problema que já vinha antes, que são indústrias produzindo e contaminando o meio ambiente, causando um grande impacto nas pessoas morrendo pela contaminação ambiental, né? Então, a partir daí começou a ficar claro que o crescimento econômico é importante, mas não se pode crescer a qualquer custo, né? Principalmente o custo da vida humana. Isso começou a ser pensado na década de 50, depois foi sendo construído até chegar a uma proposição. Na década de 70 se começou a questionar os limites do crescimento e tal, até que no final, na segunda metade dos anos 80, se fez a proposição do que seria sustentabilidade, que nada mais é, né, do que fazer um desenvolvimento econômico que tenha um uso sustentável dos recursos, um uso racional, né, se costuma dizer, dos recursos naturais. Eu trouxe umas pouquíssimas transparências, só para algumas definições. E, por exemplo, na Rio+20, a gente estava falando de economia verde, então eu trouxe esse conceito de economia verde para ver se faz algum sentido. Onde é que eu ponho aqui mesmo a apresentação? Põe aqui. Né? Olha, essa aqui é a definição oficial, tá? Desenvolvimento sustentável é o desenvolvimento que satisfaz as necessidades do presente sem comprometer a capacidade das gerações futuras de satisfazerem suas próprias necessidades. Se você perguntar para 90% das pessoas que trabalham com desenvolvimento sustentável, eles leram até aqui, tá? E o resto do relatório não leram. Esse mesmo parágrafo continua dizendo, ou seja, o desenvolvimento sustentável contém em si dois conceitos fundamentais: o conceito de necessidades, em particular as necessidades essenciais dos pobres do mundo, aos quais deve ser dada prioridade absoluta, e a ideia de limitações impostas pelo estado da tecnologia e da organização social sobre a capacidade do ambiente para atender às necessidades presentes e futuras. Tá?
Eu queria chamar a atenção disso porque, em geral, quando as pessoas falam de sustentabilidade, se liga muito à ideia, ao conceito de gestão ambiental ou proteção do meio ambiente, questões relativas à poluição, quer seja então no ambiente natural ou no ambiente construído. Mas a ideia de sustentabilidade é muito mais uma ideia de multidisciplinariedade, né? É ligar desenvolvimento econômico, a compreensão de quais são as necessidades das pessoas, ou seja, ouvir as pessoas, né? Que significa aí um processo político que possibilite isso, né? Um processo democrático, com foco em pobreza, né? Limitações impostas por tecnologia, uma dimensão de tecnologia e organização social, né? Participação social. Tudo isso é importante para o processo de desenvolvimento sustentável. Então, qual é a dificuldade, né, de um país, né, como essa primeira pergunta, né, a dificuldade do Brasil, ou a dificuldade em geral, né, de ter desenvolvimento com sustentabilidade? Primeiro, a primeira diferenciação é que desenvolvimento não é crescimento, né? Lá atrás se fez essa diferenciação. Então, a gente chama de crescimento a expansão do produto interno bruto, por exemplo. Tá? E você não olha para outras variáveis, né? Ou algumas outras tradicionais, né? Principalmente macroeconômicas. A sustentabilidade seria fazer esse processo com esse tipo de preocupação, né? Ou seja, principalmente efeitos distributivos do crescimento econômico, impactos ambientais, com tecnologias apropriadas, num ambiente que seja participativo, democrático. Tá? Então, isso que é o desenvolvimento de sustentabilidade. Primeira coisa a se notar, toda essa teoria, esse arcabouço, ele nasce dentro da perspectiva teórica do capitalismo. Né? Não é uma contestação ao modelo, tá? Capitalista. Assim, é dentro do modelo como que ele vai operar segundo critérios menos medievais, né, de produção. Tá? Segunda coisa, para você ter desenvolvimento econômico, você precisa reduzir pobreza. Né? Então, uma dificuldade da operacionalização disso é como você consegue, então, ter redução da pobreza, o que significa necessariamente expansão do consumo, né, com sustentabilidade ambiental, que significa você usar os recursos com racionalidade. Então, para você ter desenvolvimento, você necessariamente está usando mais recursos. Mas usar recursos é uma coisa complicada. Né? Alguns são exauríveis, outros não são exauríveis, mas causam impactos. Então, do ponto de vista da operação, você tem isso, a dificuldade de você fazer a extração de recursos, de uso de recursos com menor impacto ambiental e com maior impacto positivo social. No caso, né, específico do Brasil, né, a gente tem essa dimensão, essa questão que o Brasil, acima de tudo, é uma economia que exporta commodities. Né? O que segura a nossa balança comercial sem ser um ou outro avião que a Embraer monta, né, em São José dos Campos? Montamos avião, né? Não fabricamos avião. Isso, um avião faz diferença na balança comercial. Agora, fora isso, né, a gente está produzindo, está vendendo minérios, né? Estamos vendendo grãos, né? Agronegócio e né, alguns outros itens aí, mas ou seja, nós somos basicamente ainda um país que depende dos recursos naturais, né, e que são extraídos em várias partes do Brasil, mas principalmente de locais onde esses recursos ainda estão disponíveis em abundância e com baixo custo. Centro-Oeste, Nordeste, Amazônia, né? Então, nós temos um enorme dilema, né? Que é o dilema de que nós baseamos em recursos e para produzir esses recursos nós estamos entrando em
lugares, né, em novas geografias que são bastante delicadas do ponto de vista ambiental, seja em território ou no mar. Né? Então, como conciliar essas coisas, ninguém ainda sabe direito. Né? Ou seja, a sustentabilidade não é um produto, é um processo. Tem conceitos que são conceitos... falhou a palavra agora. Precisos. Não era a palavra que eu queria falar, mas é preciso. Você sabe quanto é 37 graus Celsius. Okay? Né? Tem uns conceitos que são são mais referência. Né? Sustentabilidade. Você vai falar, o que é 100% sustentável? O que é 70% sustentável? Não existe. Né? O que é 100% bom? Né? Ou bondade? Sou 100% bom. Não. Se alguém for 100% bom, avisa aí, por favor, que aí a gente vai fazer um altar aqui nessa mesa agora. Isso não rola. Né? Então, a dificuldade de você mensurar um conceito que é impreciso faz também que ele seja de difícil aplicação em políticas públicas. Né? Então, temos todas essas dificuldades, que não são só nossas, são de vários países, e é uma dificuldade inerente, então, a um conceito, que é um conceito que não não possui uma definição, uma tangibilidade, claro, implica em processos políticos, implica em processos econômicos, né, que vão variando segundo políticas públicas, vão variando segundo o que é o Estado, né, como é construído o Estado Nacional, como se governa esse Estado, e que se insere numa economia internacional de uma maneira, eu diria, subalterna. Né? Aí tem toda uma outra discussão teórica da maneira como os chamados países em desenvolvimento, hoje em dia já nem se usa subdesenvolvido, né? Mas antigamente as pessoas usavam muito para o Brasil é um país subdesenvolvido, né? A África lá, subdesenvolvido. Não, hoje se usa o conceito de país em desenvolvimento. Tá? Então, os países em desenvolvimento têm uma enorme dificuldade de fazer com que os seus termos de troca, né, os produtos que são commodities, né, sejam adequadamente colocados no mercado por um preço que um avião está muito mais caro. Você precisa vender muito grão para pagar tecnologia. Né? Então, como é que você vai promover desenvolvimento sustentável numa economia tão desigual? É diferente. Então, a sustentabilidade, ela tem aspectos ligados à economia internacional, à dita globalização, até aspectos locais, né? Da mineradora, do jeito que ela opera determinada mina no Brasil afora, ou do jeito que uma fazenda de grãos de soja produz. Tá? É isso, tem várias dimensões. Né? Então é isso que a gente chama múltiplos níveis, múltiplos atores, múltiplos temas. Tá? Níveis, atores e temas, são múltiplos. Então é extremamente difícil lidar com esse tipo de tema. Perfeito. É isso. O que mais, Semana? Então, então, já que você falou, você falou que tem problemas ambientais assim, importantes, então, tipo, Amazônia, no Centro-Oeste, no Nordeste, tá? A gente não pensa muito no do Sul e do Sudeste, porque a gente já pegou o bonde andando, já problemas, digamos, de desenvolvimento sustentável já foram resolvidos acabando com a sustentabilidade, né? Mas então, não sei se seria, mas se você tivesse a dizer, qual que seria hoje assim, o mais assim, importante, mais urgente problema do Brasil em termos de desenvolvimento sustentável? Olha, eu acho que tem três coisas, não sei se é um só, mas é um conjunto interligado, né? Aceito respostas múltiplas. Obrigado. A múltipla escolha todas são válidas. Tá? Todas as anteriores. Todas as anteriores, né? E que primeiro tem isso, a maneira como você se insere na economia internacional.
Né? Esse é um esforço de um processo de desenvolvimento, de industrialização do país, e que é uma questão muito séria para o país hoje, diante, né, do cenário internacional, leia-se especialmente China e alguns outros países, né, que fazem com que, em alguns setores da economia brasileira, estejam passando por processo de desindustrialização. Então, não existe sustentabilidade se não tem desenvolvimento, né? Não existe mais nada, tá? Agora, a partir do momento que você passa a sofrer pressões desse tipo de concorrência, você começa não só a desindustrializar, como a sofrer pressões internas para reduzir os seus custos de produção, né? E uma maneira de reduzir custos de produção é não incorporar os custos de proteção ambiental ou reduzir os seus custos sociais, né, que estão internalizados no preço dos produtos. Então nós estamos passando por um momento bastante difícil, né? Aí já General Motors na boca da greve, né? O setor elétrico nacional está basicamente 100% em greve, né? As universidades estão em greve, né? Então, fazia algum tempo, né, desde o final dos anos 80, que a gente não via um conjunto de setores da economia, né, se mobilizando assim, em greve, né, em outro lugar. E isso é complicado, porque o governo tem que atender essas duas demandas: inserção econômica e atendimento à necessidade, né, dos trabalhadores. Então, isso é uma coisa, esse é um dilema nosso. Segundo dilema, cidades, né? O Brasil, que é um país de tamanho continental, é basicamente um país urbano. Não tem um único estado do Brasil onde a maior parte da população não seja urbana, né? Um dos estados mais urbanizados do Brasil é o Amapá, né? Onde você tem praticamente 90% da população morando em 2 cidades, tá? Macapá e Santana. Okay? O último estado que tinha a maior parte da população rural no Brasil foi o Maranhão, né? E já está urbanizado e crescendo os centros urbanos enlouquecidamente, graças aos investimentos que o Sarney conseguiu por apoiar o presidente Lula, principalmente após o episódio do Mensalão. Você pode discutir depois. Mas a economia maranhense está bombando. Bom, cidades, né? As nossas cidades são ruins. Né? É bom morar no Brasil? Você me fala uma capital brasileira que você fala assim, aquela cidade maravilhosa. Vai para o interior do Brasil, né? Você tem poucas cidades assim que você fala, pô, aqui realmente dá para morar. E normalmente quando você vê um lugar que é muito bom para morar, você está vendo a elite, né? O Rio de Janeiro é maravilhoso. Tá maravilhoso. Se você não olhar para trás, né? Você tem que olhar para o mar. Para trás você vai ver um favelão. Né? Você tem que olhar para o lugar certo. E assim né? Quer dizer, nós crescemos, as cidades brasileiras cresceram de uma maneira desordenada, né? Sem nenhum tipo de planejamento. E é engraçado que nesse processo de consulta da Rio+20, né, quando eu estava conversando com a iniciativa privada, uma das demandas, né, do setor empresarial brasileiro foi melhoria dos centros urbanos. Por quê? Por que a iniciativa... Se o empresário está falando que a cidade precisa ser melhor, é porque os custos de produção dele, os custos da chamada economia urbana, né, estão sendo muito elevados. O cara é assaltado, o trânsito é absolutamente impossível, né, o cara não consegue escoar a produção, quebra o veículo, etc. Né? Então, é isso. Nós temos um enorme problema urbano. O professor Vitor estava me dizendo hoje que em Alagoas 70% das casas não tem abastecimento de água. Não é que não tem esgoto, tem água na torneira. Entendeu? Isso aí é uma coisa, né, que o
como você estava dizendo, a França resolveu quando isso daí? Início do século XX, talvez, 1900 e nada, né? E assim é, se você vai lá para o Maranhão, né, você está literalmente num país muito diferente do que é São Paulo, e sempre em centros urbanos muito ruins. Né? Então a qualidade ambiental, a qualidade de vida, né, as dimensões sociais relacionadas a isso nos centros urbanos brasileiros é